solta a vinheta. Compartilhando a graça de Deus. Apresentamos agora De Bem com a Vida. Então, seguindo aí, né, nesse grande papo sobre as resoluções do ano, ao longo dos nossos encontros aqui no De Bem com a Vida, a gente tem conversado, né, sobre a importância de estabelecer metas, avaliar os nossos hábitos e criar as estratégias mais assertivas para isso. E um assunto que é base para todos esses temas é justamente a constância, né? Como ser constante quase aí na metade do ano, né? A gente já está fisgando quase aí com o mês 5, daqui a pouco o mês 6. A questão é que ter qualidade na constância garante que você sustente os seus projetos, as suas metas, os seus hábitos por muito mais tempo, mas na prática eu sei que isso pode ser bem desafiador. Por isso que eu separei aqui 3 estratégias que eu acredito que você pode aplicar para te ajudar a ter mais constância no que você já se propôs ao longo de 2025. E se por algum acaso alguma dessas resoluções ficaram pelo caminho, essas estratégias também vão te ajudar a dar uma retomada naquilo que você começou muito bem, mas acabou parando e ainda não conseguiu dar conta de recomeçar. A estratégia 1, desista da perfeição. Você já ouviu falar naquele ditado clássico, feito é melhor que perfeito? Então, aí está uma sabedoria que a gente precisa repetir diariamente, né? Muitas pessoas param um projeto ou um hábito no meio do caminho porque tem níveis de autoexigência muito grandes, né? Então, se não for de um jeito específico ou se eu não for muito bom nessa atividade, nesse exercício, nesse objetivo, a pessoa nem começa. Então, o resultado é sempre abandonar aquela meta pela frustração de não conseguir realizar a tarefa do jeito certo. A grande questão, pessoal, é que o jeito certo é o jeito que funciona para você, né? E até que o cenário ideal se apresente, a vida acontece nesse meio tempo, mudando os nossos planos e nos obrigando a fazer os ajustes necessários para continuar sendo constante ali, né? Então, abrir mão do cenário ideal e abraçar o cenário que é possível para você hoje, né, nesse determinado momento da sua vida, vai te ajudar a continuar os seus projetos com os recursos que você tem agora, né? E o que é possível hoje pode mudar mais para frente e daqui a pouco você vai chegar naquele que era o seu cenário ideal. Por isso, manter a constância significa saber que vão ter, sim, dias mais difíceis do que outros, vão ter dias em que você vai se planejar e vai dar tudo certo, tudo vai funcionar, e outros dias que nada vai fluir como planejado, e requer aí um pouco esse jogo de cintura, né? Então, quanto menos rígidos nós somos com a perfeição e mais ocupados com a qualidade e às vezes com a quantidade também, melhor, né? E a segunda estratégia, que é um pouco conectada com a primeira, o melhor momento para o recomeço é agora. Essa estratégia 2 é para você que começou muito bem ali em janeiro e fevereiro, mas agora está meio que tateando nas suas metas, justamente nesse processo em que a vida acontece e se impõe enquanto você está em busca de um objetivo. Não é incomum os imprevistos acontecerem nesse meio de caminho e você acaba precisando interromper o seu hábito, a sua meta ou o seu projeto. Isso faz parte também. Mas o importante é a gente não focar na interrupção em si, mas na retomada, né? Muda um pouco o seu foco. Não fica remoendo, ai, poxa, mas eu tive que parar porque não deu mais tempo. Vamos estruturar como que você vai fazer para retomar? Vir seguindo uma rotina e ver os resultados dela, né, nos anima a seguir constante. Mas quando você precisa parar por algum motivo, a maioria das pessoas não recomeça, porque cai no esquecimento. A possibilidade de recomeçar, ela precisa ser parte do processo, né? Então,
Isso também é fundamental de você continuar de onde parou, né? E aqui é preciso ter cuidado para a gente não cair em um comportamento compensatório. Por exemplo, deixei de fazer meus exercícios e agora eu preciso treinar o dobro, né? Deixei meus cuidados com a alimentação de lado e agora eu preciso restringir ao máximo a minha alimentação para compensar. Cuidado, porque isso pode sobrecarregar o seu corpo, gerando um estresse maior e te expõe aos excessos desnecessários, né? Então, às vezes, você pode acabar se exercitando mais do que seu corpo aguenta, comendo coisas que você não está acostumada. Então, se você faz algum acompanhamento com um nutricionista, com um profissional de educação física, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, retoma o contato com esses profissionais e pensa numa estratégia para que o seu recomeço não te sobrecarregue, né? Eu sei que tem aquela frase clássica do agora eu vou catar o balde, que eu chutei lá no começo do ano, mas eu acho que é complicado, né? Essa sensação de urgência, porque o tempo que passou, ele não volta mais, né? Mas você pode aproveitar o tempo que você tem agora, você não precisa correr atrás daquele tempo que já foi, mas você tem um presente aí prontinho para que você consiga recomeçar. Então, retome a sua rotina, adotando aquilo que você já sabe que funcionou naquele início de ano e tentando descobrir outras coisas que podem te ajudar a não cair nesse esquecimento de novo, né? E para fechar, a terceira estratégia é saiba o que é importante para você hoje. Se você está aí nessa jornada de retomar, né, de recomeçar os objetivos que você parou, ou se você está seguindo bem, também vale para você esse exercício, que é se questionar o porquê que você estabeleceu as suas resoluções. Quando você criou a sua lista de metas lá no começo do ano, ou quando você ajustou a sua lista de metas para funcionar melhor para você, qual era a importância de incluir essas atividades, de incluir esses cuidados, de ter atenção aos pontos que você botou na sua lista? Eu sei que essa pode ser uma resposta óbvia, mas a gente precisa estar cientes desse óbvio, porque é essa resposta que sustenta as nossas escolhas de longo prazo. Então, por exemplo, se a gente se conecta com a necessidade de um envelhecimento saudável, como mencionou o pastor Alcenir no comecinho, né, de criar aquela reserva muscular para poder ter essa saúde mais a longo prazo, a gente sabe que precisa construir essa saúde com exercícios diários agora, não é esperar chegar mais lá na frente. Né? Então, isso te ajuda a tentar entender para que ir na academia, para que fazer a sua musculação, porque a gente está construindo algo muito maior. Se nós nos conectamos, por exemplo, com os nossos planos financeiros, né? Daqui a 5, 10 anos, eu quero comprar uma casa, eu quero ter meu carro, eu quero fazer uma formação específica, a gente sabe que precisa criar outros hábitos financeiros desde agora. E se a gente se conecta também com a necessidade de aprender mais, ter mais conhecimento, isso nos ajuda a planejar agora, fazer um curso, ou então ler os livros que a gente se propôs a ler, né? A grande questão da constância é que a gente fala de uma construção que é tijolo por tijolo, né? Não é um resultado imediato, como comer, em que eu sinto fome, como, paro de sentir a fome, aquela necessidade ali é atendida. Mas quando a gente está falando sobre hábitos de longo prazo, metas e projetos, a gente está falando de uma construção que requer essa paciência e esse pensamento mais ampliado, né? Por isso, não deixe as suas metas soltas. E se você estava precisando de um gancho para recomeçar, espero que a nossa coluna hoje tenha te ajudado com essas estratégias. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais o papo, ao longo dos últimos de Bem com a Vida, né, de janeiro, fevereiro e março, nós também falamos sobre esses assuntos sempre no segundo domingo daquele mês. Lá você pode encontrar mais um pouquinho desses papos sobre metas, hábitos e como criar isso de uma maneira mais constante na sua vida. Bom recomeço para todos nós.